Devemos entender o tamanho da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é algo impressionante. E quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais vamos entendendo esse poder de Deus e vamos nos achegando mais a essa misericórdia. Por quê? Porque se pararmos para pensar, Deus não tinha a obrigação de nos criar. Em outro ponto, Deus não nos criou porque estava entediado. Deus não sente tédio. Ele não tem esse tipo de sentimento. Além de nos criar, logo após isso, a sua criação se volta contra ele. E o que ele fez? Deletou e fez de novo? Não. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Um filho que tem uma relação perfeita com o pai e jamais se separou dele. Teve que se separar por um momento. O pai teve que virar as costas para o filho para que ele carregasse os nossos pecados. E na palavra de Deus nós temos alguns feitos do Senhor. Como o salmista vai dizer, olha, todos os feitos são incontáveis. Não tem como a gente mensurar. Mas na palavra de Deus tem seus grandes feitos, aqueles feitos que nos é dado para nós meditarmos nele. Então, quanto mais nos aprofundamos na palavra do Senhor, mais vamos nos familiarizando com esses feitos. E o salmista nos lembra novamente aquele episódio no Egito. Olha, o povo no Egito era idólatra. Se pararmos para pensar, toda a geração que foi salva no Egito foi uma geração que cresceu no Egito, que nasceu no Egito. E que estava muito mais familiarizada com os deuses egípcios do que com Deus. Foi um povo rebelde, foi um povo idólatra. Foi um povo que não fez nada para que merecesse ser liberto. Mas eu fui lá, junto ao Mar Vermelho, e os libertei. Eles não passaram pelo Mar Vermelho quando ele estava seco, assim, meio baixo, e aí eles molharam os pés e passaram, não. Eles passaram pelo Mar Vermelho entre duas faixas de águas num abismo onde tudo estava parecendo um deserto, tão seco como um deserto. Foi assim, o mar foi aberto, o mar não secou, eles não deram a volta, eles passaram pelo Mar Vermelho, como muitas pessoas costumam dizer. E o que Deus faz? Deus protege a sua igreja. Deus protegeu o seu povo. Deus nos protege. O que foi que aconteceu com os soldados de Faraó? Ele nos lembra aqui. Os soldados de Faraó, eles se afogaram. Os soldados de Faraó começaram a boiar, os seus corpos começaram a boiar e o povo começou a ver o que aconteceu com os inimigos do Senhor, com aqueles que perseguiam a igreja. É interessante que se a gente for lá para Apocalipse 4, na visão do trono de Deus, João ele está vendo o trono de Deus e em volta do trono de Deus tem um mar cristalizado. E a gente fica sem entender o que é esse mar cristalizado. Esse cristalizado é o mesmo cristalizado de Êxodo. Quando ele diz, olha, quando os corpos estavam boiando, o mar estava cristalizado. O mar representa o poder de Deus. O judeu temia o mar. Era um grande objeto de medo por ele ser desconhecido. Por ele ser tão amedrontador à noite, principalmente. O mar era um grande elemento de medo e o mar está em volta do trono de Deus. O mar obedece a Deus. O grande elemento de medo do judeu, Deus tem poder sobre ele. Porque Deus é poderoso. E Ele é poderoso para perseguir os inimigos da igreja. Ele destrói todo aquele que quer matar a igreja. Onde estão os egípcios? Onde está o faraó? Onde está o grande império egípcio? Onde está a Grécia, o grande império grego? Onde está o grande império romano que perseguiu tanto a igreja? Onde estão os assírios, povos tão cruéis, tão numerosos, tão poderosos? Esses impérios acabaram. Hoje nós só temos ruínas e pontos turísticos, mas eles não existem mais. Onde está a igreja do Senhor? A igreja do Senhor está aqui. A igreja do Senhor está de pé, desde Gênesis, e assim será eternamente. Amém?